Gente, vamos que vamos. Então, quem assistiu a live de ontem, ou não assistiu, ou quer assistir de novo, o que quer que seja, a meta de ontem foi batida, as pessoas pediram a live, comentaram lá na foto, e eu publiquei, disponibilizei aqui no IGTV ainda agora, a live de ontem, que fala sobre como fazer ele te valorizar mais, tá? E hoje a gente vai falar sobre parar de aceitar migalhas. É um tema que puxa o outro, né? Hoje é a continuidade do tema de ontem. Então, quem tiver perguntas, manda para mim na caixinha de perguntas. Às vezes eu consigo ler as perguntas que tem aqui, mas às vezes eu não consigo. Então, pergunta mais garantida de eu ver e sem passar despercebida por mim é quando você manda na caixinha, que no final eu clico nela aqui, nessa interrogação, respondo vocês, é aquela coisa massa, entendeu? Então, quem tiver dúvidas, me manda por aqui na caixinha. E vamos que vamos, né, pessoal? Bom, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Eu sou Marcela Quieco, psicóloga, e eu ajudo você, mulher, aí, a acabar de uma vez por todas com esse ciclo de relacionamento ruim que você tem na sua vida, de relacionamento negativo, e conseguir alcançar uma relação saudável em até 8 semanas. Isso mesmo, é possível. Eu consegui, você também consegue. E o nosso tema de hoje é pare de aceitar migalhas na vida como um todo e principalmente no seu relacionamento. E, gente, o que é aceitar migalhas? Me ajuda aí, por favor, produção. O que é aceitar migalhas? Ontem, na live, eu comecei falando sobre várias situações em que acontecem de mentiras frequentes, de você não ser prioridade na vida dele, de te criticar frequentemente, de nada do que você faz tá bom, não gosta disso, daquilo, seu e tudo. E aceitar migalhas é isso também, é conviver frequentemente com isso, mas é mais do que isso, né? E aquelas mulheres que estão no início de relacionamento, então a gente vai, eu vou abordar com vocês aqui como é que a gente, desde o começo, passa a aceitar migalhas. Aquelas mulheres que estão conhecendo um cara, um Wi-Fi, mas enfim, próxima live vejo isso. Seguinte, então no início de relacionamento, você está ficando com um cara, você está conhecendo um cara, e aí ele mal te manda mensagem, ou manda uma mensagem ou outra, só te responde quando você manda, fala que te adora, oi linda, que saudade, tudo, mas nunca marcou de te ver, ai que não dá, sabe, tô sem carro, tirando a exceção da pandemia, né? Ou vocês namoram já há um tempo, e aí você vê que esse cara não faz muitos esforços para te ver, para te encontrar, né? Eu recebi uma mensagem até essa semana de uma seguidora no privado contando do namoro dela. Eu vou trazer para vocês aqui, óbvio, sem falar quem que é, que não vem ao caso. Mas ela namora há cerca de 3 anos à distância. Ela mora numa cidade, ele mora em outra cidade, e eles se veem pouco, assim, umas 2, 3 vezes por ano. E quando eles se veem, é ela que vai até ele, geralmente, e fica um pouco tempo juntos, tipo um final de semana, né? Não tem muito tempo para ficar juntos, e nesse um final de semana que eles ficam, eles não ficam muito tempo juntos, ele tem outros compromissos, sabe? Ele tem outros afazeres. Ou seja, e aí me perguntou, né, o que eu achava e tudo. E, e é 3 anos de relacionamento. E aí falava assim, ah, não, quando você se formar, a gente, né, vai ter mais tempo, ou tudo vai melhorar e tal. E esse é um aspecto muito importante da mulher que começa e continua num relacionamento assim, que é aprender, e aí eu quero que você anote, minha filha, anote. O que é aceitar migalhas? Anota aí que talvez você nunca tenha tido essa definição sobre aceitar migalhas. Teve uma pessoa que falou que é aceitar menos do que merece. Ok, mas tem muitas mulheres que nem sabem o que merece, tá? Tem muitas mulheres que nem sabem o que merece. E o que é aceitar migalhas? Coloca aí no papel. É aprender a aceitar o inaceitável. Outra definição é passar a tolerar o intolerável. Isso é aceitar migalhas. E tem muitas mulheres que começam a aceitar desde o começo. O que alimenta elas aceitando essa falsa migalha? A esperança de que tudo vai ser diferente e o jogo vai virar um dia.
Eu tinha muito essa esperança. Eu tinha, não sei você aí, quando você estava no relacionamento ou no seu relacionamento atual, você acha que vai mudar? Você acha que vai melhorar, cara? Você acha que o jogo vai virar? Você acha que uma hora vai dar tudo certo, sabe? Você acha isso. E é o que te alimenta a continuar aceitando migalhas. E tem pessoas que vão te rotular, que vão falar de você, do seu dedo podre, tudo, muitas vezes, vão falar assim: ah, aquela fulana ali, ela gosta de sofrer. Ela ali, minha filha, adora sofrer, né? Quem vive relação abusiva ao extremo de agressão física, aquela ali adora apanhar, aquela ali gosta. E não é isso, não é bem isso. Muitas vezes a gente aceita migalhas porque a gente vai adoecendo sem perceber. E eu vou te explicar aqui hoje que tipo de mulheres mais aceitam migalhas do que outras. Como que você pode sair de uma posição para outra? É o que eu vou te mostrar na live de hoje. Então ela tá bombástica. Quem que não aceita migalhas? Ou o que é não aceitar migalhas? É entender que eu preciso, não é nem quero, tá? Não é nem quero. É entender que eu preciso receber na mesma proporção que eu dou. Eu preciso. Isso não é só querer. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele fala das 3 ordens do amor. Uma delas é o equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe. Então sai dessa ideia de que só o amor e só esse sentimento passional aí vai fazer durar esse relacionamento, ou só o seu esforço tremendo, só a sua sabedoria, maturidade, a sua busca incessante para melhorar isso aí vai fazer dar certo. Não vai. Você precisa aí, dentre várias coisas, estabelecer as 3 ordens do amor. Uma delas é o equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, uma mulher que não aceita migalhas, sem saber que ela não está aceitando migalhas, o que ela está tendo no relacionamento dela? Ela dá, mas ela também toma na mesma proporção. Calma que eu vou te explicar. Marcela, fala com uma linguagem melhor. Esse dar e tomar aí. Cara, a gente pode pegar início de relacionamento, vocês estão se conhecendo. Aí você que tem iniciativa, você liga, você manda mensagem de bom dia, boa noite, pergunta quando que vocês vão se ver, ele te manda mensagens, né, linda, isso, aquilo outro, e aí ele tá lá, ele fala, ah, não tenho carro, aí você vai lá, não, eu tenho, eu vou, eu dou um jeito, e aí ele fala, ai, desculpa, marquei o compromisso, não deu, mas amanhã eu vou, aí você aceita, o descombinado e tal, e tá lá disponível para ele. Você já vê claramente um desequilíbrio desde o início. Agora, num relacionamento já estabelecido, no namoro, o namoro já começa muitas vezes em desequilíbrio desde o começo, porque várias mulheres, se você é o tipo que eu fui, somos mais acostumadas a fazer demais pelo outro. Por que que a gente aceita receber migalhas? Na verdade, gente, o que é migalha? Migalha é pouco, é coisa pouca, é tipo farelo, é o resto, é a sobra, é pouquinho, isso é migalha. Então é quando eu faço demais por tão pouco, é quando eu amo demais por tão pouca entrega da parte dele, tá? E por que que a gente aceita receber isso? E aí você para pensar, não sei quantas de vocês aqui são bem resolvidas, aquela mulher que resolve tudo, cara, bota na minha mão um problema, eu resolvo, no trabalho, na casa, eu dou conta de todo mundo, família, trabalho, aquilo, outro, eu sou um faz tudo, eu sou independente, autossuficiente, eu me viro, é aquela mulher virada, estudada até, muitas vezes e tal, e tá lá no relacionamento recebendo migalha, o cara criticando, o cara fazendo pouco caso, e tudo a culpa é dela, ou aquela coisa. Por que que mulheres bem resolvidas também, bem resolvidas nesse sentido que eu tô falando, entram em relacionamentos e aceitam receber migalhas? Porque elas já estão acostumadas, de certa forma, a fazer muito e a receber pouco. E aí, esse tipo de mulher bem resolvida, ela muitas vezes vai atropelando as coisas e vai fazendo muito, e tá tudo bem eu não receber tanto. É o que ela tá acostumada.
E aí essa mulher, ela tá acostumada a fazer demais, ela tem o carro dela, ou ela se vira para fazer as coisas, para ir nos lugares que ela precisa, então não tem problema, eu vou na sua casa, a gente se vê, não tem problema, você não tem dinheiro, pode morar comigo, a gente resolve tudo junto, você é complicado, você tem problema de personalidade ou de humor, o seu humor oscila, não tem problema, eu consigo lidar com isso é fichinha para mim, afinal eu resolvo tudo e tal. Você não dá muita atenção para casa, para as coisas, para aquilo outro, não tem problema, eu resolvo, eu não preciso ficar esperando o seu tempo mesmo, e tal. Chega, cansa. Chega, cansa. Só de falar o que essas mulheres bem resolvidas fazem, mas não recebem. Por que não recebem, muitas vezes? Porque elas aprenderam isso desde pequena, a fazer muito mais pelo outro do que receber. Porque elas entenderam que é assim que dá certo. Só que daqui para frente, depois dessa live, você precisa ter na sua cabeça que precisa existir o equilíbrio entre o dar e o tomar. Um caso recente que teve o da Maíra, dela com o ex-marido dela, e ela contou que desde o início ele estava falido, ele estava em depressão, ele, sabe? E aí ela tinha condições, ela gostou, se apaixonou, ajudou ele financeiramente, ajudou ele emocionalmente, ou seja, ela se dedicou muito para ele, e ela era bem resolvida. Ela era independente financeiramente, ela estava de boa, mas ela abraçou a situação dele. Que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes quando você faz muito pelo outro? Bert Hellinger fala isso. Quem dá muito, faz, leva comida, faz coisa, perdoa, sabe? Aceita, tolera, faz isso, faz aquilo. Quem faz muito e recebe pouco, esse homem aqui, que está fazendo pouco por você, ele não consegue ficar muito tempo nesse relacionamento. Ele vai embora. Ele não consegue estar nessa relação, e aí você pode achar que, tipo assim, nossa, mas não me trata como eu mereço, faço tudo por esse cachorro, eu já não aguento mais fazer as coisas, é sempre eu que me preocupo com o nosso relacionamento, é sempre eu que tento, é sempre eu que vou atrás de você pra gente se entender, eu já tolerei isso, já perdoei aquilo outro, parece que sempre eu, e nada que eu faço tá bom, não adianta. Eu nado e morro na praia, porque não adianta nada, você não tá nem aí pra gente mesmo. Parece que você não enxerga as coisas. Isso num nível pior já lá na frente. No começo de relacionamento, você vai fazendo, filha. Você liga aí a partida elétrica do carro, pegou velocidade, ninguém te para mais. E você vai sem perceber, fazendo as coisas. Mas, no caso nesse caso que eu trouxe da mulher que dá muito e o homem dá pouco, esse homem não consegue ficar nesse relacionamento. Ele vai embora. Teve uma live minha aqui, e anota isso aí também que eu vou falar aqui. Existem mulheres que não conseguem ficar em débito com a outra pessoa. Eu dei esse exemplo em uma live que eu fiz. Você comprou um presente, eu vou dar uma coisa ridícula aqui. Você compra um presente, eu te dou um presente e falo, olha, fulana, toma, esse presente é seu. Aí você fala, ai, obrigada, não precisava. O que aconteceu aí? Eu fiquei em crédito com você ficou em débito comigo, né? Tipo, lá na frente eu te devolvo esse carinho que você teve por mim. Tem pessoas que são as que dão muito, que é você aí, no caso, se eu te dei algum presente ou se eu fiz alguma coisa por você, que não conseguem ficar nesse estado de débito, não conseguem ficar em dívida. Gente, essa ideia de débito e crédito é só para você, ele usa esse termo, Bert Hellinger, mas é só para vocês entenderem a troca, né? Eu faço por você, um outro faz por mim, não porque eu vou fazer por você só se você fizer por mim. É um ato de amor, mas que precisa ter equilíbrio. E aí você tem mulher que não consegue ficar em débito, se sente mal e fica assim, não. E aí por isso que muitas mulheres fazem pra caceta pelo outro e recebem pouco. Elas não conseguem ficar em débito com as outras pessoas, elas ficam incomodadas. Elas são tanto controladoras ou não se acham merecedoras das coisas que ela só faz. Ela não dá nem espaço para o outro fazer por ela. Eu tenho esse exemplo dentro de casa. Eu fui essa mulher também, sabe? Que às vezes o outro faz alguma coisa por você, você acha até esquisito. Você fica assim, nossa,
Nossa, me chamou para jantar. Nossa, comprou um presente para mim. Será que eu mereço? Aí lá no fundo o seu tá tipo assim, ai, não mereço tanto. Nossa, abriu a porta do carro para mim. Ah, para de bobeira. Para com isso. Nossa, você tá linda hoje. Aí você fica assim, ah, para. Para com isso, são seus olhos. Nas brincadeiras, todas as brincadeiras têm um fundo de verdade. Então a mulher tem que entender que para ela, gente, ai, pelo amor de Deus, tá? É tipo querer ser a Mulher Maravilha, é um pouco pior. Um pouco pior. Porque esse é um dos motivos pelo qual você está no relacionamento e desde o início você aceita migalha. E aí a Natália perguntou: o que se passa na cabeça de um homem que recebe muito e faz pouco? Para que ele abandone e tudo vá embora. Nath, eu vou te colocar de uma forma, eu vou te colocar de uma forma mais clara possível. Mas muitas vezes não é consciente que ele vai embora, sabe? O Bert Hellinger, ele trabalha muito com o sistema, ele fala do sistêmico familiar, né? E aí ele diz o quê? Que essa pessoa que não recebe, que não dá muito, por não ter para dar também, ou por não ter espaço para dar, mas muito mais por não ter para dar aquilo que ela, né, aquilo que ela dá para ele não consegue se manter nesse lugar por muito tempo, sabe? Então, sem precisar raciocinar, por exemplo, muito, ai meu Deus, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais, essa mulher é boba demais, tá? Não é nem essas coisas que ele pensa, mas muitas vezes ele se vai porque ele não consegue estar nesse lugar de dívida. Aí a gente vai falar, né, o português claro. Cara, se o homem tem para ele uma mulher que faz tudo para ele mente, ela tolera. Ele não vê ela, para ela releva. Ele não é tão carinhoso, para ela tá tudo bem. Ele tem problema financeiro, ela ajuda. Ele tem filho ou ex-mulher complicada, mas para você não é problema, você releva isso. Aí ele vai vendo que os seus limites quase não tem. Você vai, né, você vai conseguindo tolerar. Aceitar migalhas é aceitar o inaceitável, é tolerar o intolerável. Então é quando com o tempo vai piorando, tá, gente? Com o tempo vai piorando, igual um relacionamento abusivo. Uma mulher que vive relacionamento abusivo, muitas vezes ela aceita migalhas, porque com o tempo vai piorando. Com o tempo, se no começo ele não me chamar para, né, tipo, eu sou a namorada dele, mas final de semana ele sai com os amigos, ele não faz programa de namorada, ele nem me chama. Ou eu sou namorada dele, aí a gente sai, ele não fica junto comigo, ninguém sabe que a gente namora, ele não me apresenta como namorada, ou ele não faz questão que eu conheça a família dele. Isso vai piorando com o tempo. À medida que você vai tolerando o intolerável, você vai aceitando cada vez mais migalhas. E essas mulheres que se sacrificam, por qual tipo de homem que elas costumam se atrair? Aí você pega uma mulher, ela vai deixando de existir, ela vai deixando de existir. Aí você pega eu, tipo a Marcela, que era uma mulher a salvadora. Eu tinha o perfil salvadora. E eu sempre tenho que estar cuidando desse meu lado. A salvadora, a resolvedora do problema do mundo e esqueço de mim. Esse tipo de mulher que tem esse perfil, qual que é o relacionamento que se encaixa na vida dela? Qual que é o homem que pode se encaixar nesse quebra-cabeça doentio, por exemplo? É um homem egoísta. Vamos falar aí de uma forma mais, é um homem narcisista. O que é um homem narcisista? É que ele só consegue olhar para ele não consegue olhar para as necessidades dos outros. Então, essa mulher que já está acostumada a não ter as necessidades dela tão atendidas, ela se encaixa numa dinâmica doentia ali, mas se encaixa. Os dois se encaixam, mesmo que de uma forma ruim. Aí você vai aceitando migalhas, mas porque, querendo ou não, essa é a sua dinâmica também. Você dá demais e não recebe tanto. Quanto mais no começo do relacionamento você tá, melhor é para você desfazer isso aí. Quer dizer que 3 anos de namoro, 5 anos eu não consigo? Consegue. Mas é porque você, com 5 anos de relacionamento, a sua tolerância, que eu falei até na live de ontem, o intolerável para você, você já tolerou muita coisa. E aí eu vou te dar os passos aqui, dicas práticas de como parar de aceitar migalha. E aí tem mulher que, outro motivo, né? Outro motivo pelo qual mulheres entram num relacionamento aceitando migalhas, ou seja,
aceitando o inaceitável. Gente, é aceitável para você traição? É aceitável para você mentiras? É aceitável para você namorar um cara que não te namora? É aceitável para você tá com alguém que não tem planos de casar? Nem pensa nisso, nem quer, e você sonha com isso? É aceitável para você ter um namorado que fica de conversinha com mulher falando que é amiga dele? É aceitável para você ter um homem que todo problema que acontece entre vocês, ele fala que a culpa é sua, que você tá louca, que isso é coisa da sua cabeça? É aceitável para você sair numa balada e ter que ficar preocupada com o que você vai fazer, olhar, pensar, porque ele tá te vigiando? Para ver se você não está dando mole para ninguém, não é aceitável. Só que o que acontece? Quanto mais o tempo passa no relacionamento, mais aceitável vai ficando o que era inaceitável. Marcela, por quê? Porque você acredita. Aí eu vou falar baixo, tá? Para ninguém ouvir. Você acredita que vai mudar. Você acredita que vai melhorar. Entendeu? Só que só piora. E o que eu falo para as mulheres que me seguem aqui? Um dos critérios básicos para você saber se ele é o cara certo. O defeito dele para você é tolerável? Se não for, não adianta tapar o sol com a peneira desde o começo. Se ele é muito ciumento desde o começo e você acha que isso não é tolerável para sua amiga, que diacho você acha que vai ser tolerável para você, tá? Bom, e aí, gente, vamos para as dicas que eu quero que vocês aprendam. Enquanto você aceitar migalhas, nunca você vai conhecer um banquete. Então eu quero que mais do que nas palavras, nas atitudes, você pare de aceitar migalhas. Então faz um combinado comigo, clica nesse aviãozinho aqui, clica, manda para as amigas, para elas ouvirem agora dicas práticas de como parar de aceitar migalhas. Combinado? Como parar? Porque você merece mais. Mas assim, é muito mais que você merece. E você não precisa estar num relacionamento que com o tempo e com o jeito dele, muitas vezes manipulador ou encantador com as palavras, mas péssimo com muitas atitudes, você não precisa estar nesse relacionamento e achando assim, nossa, mas o que eu quero realmente é muito. Eu estou querendo demais. Tem mulher que cai nessa abençoada dessa cilada desde o começo. Fulana, Marcela, mas você está querendo demais, né, Marcela? Você quer que ele seja educado, você quer que ele seja uma pessoa de família, você quer que ele suma, você está querendo demais, meu amor. Não cai nessa cilada, porque isso não é querer demais. Você não tem isso para dar? Aí você tem que entender. O que não é receber migalha? É quando você entende que você precisa receber da mesma forma que você dá. Você não tem isso para dar? Por que você não vai ter alguém do seu lado que também tem, não exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, mas o mesmo tanto e a mesma disposição para te dar? Por que você não vai aceitar? Me fala. Vocês estão entendendo que não tem lógica essa ideia? E tem gente, o ser humano, a sociedade, suas amigas, suas primas, seus parentes, aí fica assim, cuidado, viu? Você tá querendo demais. Você pensou que ia ser fácil? Você pensou que ia ser mole? Príncipe encantado não existe, não. São aquelas falas que vão te fazendo simplesmente aceitar o inaceitável. E na boa, você não precisa disso. Nem desde o começo, nem no começo, nem no meio, nem no fim de um relacionamento. Você não precisa aceitar o inaceitável. Vamos para as dicas práticas de como parar de aceitar migalha? Vamos? A primeira delas, anota aí. Retome seu discernimento. Que é isso, Marcela? Cara, com o tempo, o seu discernimento do que você quer, do que é melhor, vai se perdendo. Quanto mais tempo você tá nesse namoro, aí você começa a achar que você tá louca. O que é retomar o discernimento? É você ter certeza do que você viu, ouviu e sentiu.
Não. Aí você viu uma mensagem no celular dele, por exemplo, né? Ele estava do seu lado sem ser fuçando, tá, gente? Que eu não sou a favor disso aqui, não. Né? Ficar fuçando e desconfiando do cara e mexendo nas coisas dele, não. Mas de repente você viu uma mensagem no celular dele de uma mulher chamando ele ou falando do encontro, que sei lá o quê. Aí você viu. Mas aí ele apagou. Aí ele fala assim: não tinha mensagem nenhuma, você tá louca. Você tá doida? Ou então, ele falou que estava dormindo em casa e você estava na rua e viu ele lá no bar. Não, você tá louca. Aí você viu mulheres na mesa. Aí ele fala: não, não tinha. Aí com o tempo você pode falar: Marcela, isso não acontece comigo, não. Mas vê outras situações em que você não, não aceitou o que você ouviu, viu e sentiu. Sabe? Ah, ele te xingou de vagabunda. Ele gritou com você e falou que você é louca. Ou ele fez tal coisa. Aí depois que você vai conversar com ele, você fala disso. Você fala: ah, aquela hora lá que você falou mais alto comigo e me chamou de vagabunda. Eu? Você tá doida? Eu fiz isso? Gente, eu tô falando de casos extremos, mas para chegar no extremo, ele veio muito sutil. Então, o primeiro passo para você parar de aceitar migalhas, retoma seu discernimento. Isso, só quem pode fazer, primeiro de tudo, é você, mulher, que comete o grande erro, que é o quê? Ela fica querendo que esse discernimento venha dele. Ela fica assim: mas você não estava mesmo falando com aquela mulher? Eu vi e tal. Eu ia falar: não era, era só uma amiga. Para de viajar. Você está viajando. Você é louca. Não tem nada disso. Aí o que você faz? Você quer tanto que dê certo que você acredita na mentira. Aí beleza, vai passar para a próxima. A vida que continua. Aí você vai aceitando o inaceitável. Então, como é que para isso? Retoma seu discernimento. E retomar o discernimento, gente, não é ficar jogando na cara dele, virando, não é você virar o demônio na vida dele, não. Retornar o discernimento é você conseguir voltar a estar em contato com você. Peraí, Marcela, você não tá louca? Isso não é loucura, tá? Ele não te mandou mensagem mesmo. Ele não tá namorando com você, você acha que ele tá, mas ele não tá. Quando ele te apresentou como amiga, eu não ouvi errado, foi desse jeito mesmo. Sabe? Você tem que. Quando ele ficou com raiva, ele realmente te xingou daquilo ali, você lembra? Ele pegou no teu ponto fraco, ele fica pegando no teu ponto fraco. Retoma seu discernimento. Aí você é aquela parada do espelho que eu falo. Se você sentiu raiva, se você se sentiu triste, se você se sentiu humilhada, ou se você se sentiu, sabe, o que quer que seja, acolhe isso aí. Esse é o teu sinalizador. Para de achar que não ser. Outra coisa, veja ele como um todo. Veja ele como um todo. O que é como um todo? Eu não sei você, mas eu já namorei, já tive um relacionamento abusivo, em que muitas vezes em que vinham as situações críticas, aí eu ficava assim na minha cabeça: meu Deus, como é que eu posso? Pode ser a mesma pessoa que fez isso e que me tratava bem daquele jeito. Eu ficava tentando, para mim era separado, era tipo assim: ah, foi só um momento isso aqui. Ah, ele não é tão assim explosivo ou o que quer que seja, aí você vai falar mulherengo, mas ele é tão carinhoso, não sei o quê. Você tem que ver ele como um todo, até as partes que você não gosta dele, você tem que juntar. Você tem que ver ele inteiro, desde o começo. Para de querer só olhar para as partes que te convêm, de olhar só para as partes do me. Ele me elogia tanto. Adianta te elogiar e não te chamar para sair final de semana e ficar no banho-maria com você? Adianta te tratar com carinho e no primeiro momento de raiva te desrespeitar, gritar, xingar, fazer você passar vergonha na frente dos outros, ou o que quer que seja dentro de casa, ali, se sentir triste, um lixo? Adianta ter palavras bonitas ou momentos bons se ao mesmo tempo vem momentos terríveis? Adianta ficar um ano namorando a pessoa para ver ela 2 dias nesse ano e nesses 2 dias ela ainda não te valorizar como você merece? Então, olhe o homem como um todo. Sabe por que as mulheres não fazem isso? Porque dói. Não conta para ninguém, não. Mas é porque dói. Porque você só quer olhar para ele naquilo que você projeta.
Você projeta seus planos no outro. Aí você quer ter uma família, você quer ter um namoro, você quer ser feliz, você quer isso. Aí você pega aquelas partezinhas dele que se encaixam nesses seus sonhos e se agarra nisso. Só que essas partezinhas são o quê? Migalhas. Então, para parar de aceitar migalha, olhe ele como um todo, ele é inteiro. E eu quero que você, daqui para frente, comece a se olhar no espelho, você com você mesma, e fale assim: Silvia, olha o tanto que você tem para dar para o outro. Por que você vai receber menos do que isso? Silvia, você está disposta a receber mesmo do outro? Aprenda a receber. Ontem eu falei Ontem eu falei aqui, para de achar que o que o outro faz por você é um favor, e o que você faz pelo relacionamento não é mais do que sua obrigação. Vocês estão vendo como aí, nesse pensamento, esse pensamento reina na cabeça de mulher que aceita migalha? Não, mas se ele fizer tal coisa por mim, né, é bondade dele. Nossa, já tá fazendo tanto, mas você se acaba por esse relacionamento porque é sua obrigação? Porque é seu dever de casa? Desculpa, não é. A sua obrigação é aprender a se relacionar de uma forma saudável, primeiro com você e depois com qualquer pessoa que for aparecer na sua vida. Por isso que essa dica, veja ele como um todo, é essencial. Para de querer entender a razão de tudo, sabe? E aí vem uma outra dica aqui, outra dica. Mulher, gente, anota. Por quê? A mulher, desde o início, tem mania de encontrar justificativa para tudo o que ele faz ou deixa de fazer. Exemplo, ai, ele deve estar muito ocupado, ele deve estar superando o término do último namoro dele, por isso que ele não me manda tantas mensagens. Ele deve estar querendo curtir essa quarentena sozinho, por isso que ele não me liga tanto. Ah, mas ele deve ser o jeito dele, ele tem uma personalidade forte mesmo, por isso que em alguns momentos ele explode. Nossa, mas deve ser porque ele está muito estressado nessa quarentena, que ele está mais distante, mais ignorante, mais não sei o quê. Minha amiga, para de encontrar justificativa. Vai vendo. Quanto mais você encontra justificativa, mais você tolera o intolerável. Então, para com isso. Sabe o que você vai fazer agora? Ao invés, daqui para frente, depois dessa live aqui, ó, dessa live comigo, você e eu. O que você vai fazer daqui para frente? Volta, efeito. Isso. Você vai focar só em uma coisa, que não é arrumar e entender por que ele faz isso ou não faz. O que você vai fazer? Você vai focar na repetição das situações. Foca nisso, amor. Foca nisso. Foca nisso, na repetição das situações, qualquer que sejam. É mentira? É crítica que ele fica fazendo? Não te procura? Só te responde quando você manda mensagem? Quando ele está estressado, é assim que ele reage? Quando fala de algum assunto que ele não gosta tanto, ele te desrespeita, ou te xinga, ou o que quer que seja? Foca na repetição. Aconteceu quantas vezes? Uma? Duas? Três? Quatro? Quantas? Isso tem que ser seu guia. Porque se você foca nisso, você para de querer ficar encontrando justificativa para o que é injustificável. Ele pode não ser um mau caráter, ele pode não ser um psicopata, assim como ele pode ser também, mas a maioria não é. Mas a forma dele de amar simplesmente pode não ser a melhor para você. E tá tudo bem, meu amor. Quando você olha o todo, que dói muitas vezes, porque você só quer olhar as partes boas dele, o jeito dele, isso aqui, mas quando você olha o todo, e se você segue todas as dicas que eu estou falando aqui, elas se complementam, percebe isso? Se você olha o todo, você vê inclusive o que não te agrada. Aí você usa o seu discernimento a seu favor.
Aí você veja as situações que já se repetiram e torna isso o seu guia, ao invés de querer entender por que que ele mentiu de novo, por que que ele prometeu. Eu vi a sinceridade nos olhos dele, eu vi que ele não ia fazer aquilo de novo, eu acreditei, era tão sincero, ele melhorou comigo, ficou tão bom, a gente ficou tão bom uma semana, até um mês, 3 dias. Por que tudo de novo, Senhor? Por que que ele fez isso? O que que será que aconteceu? Será que ele está tendo trabalho em casa? Será que ele está tendo algum problema com alguém? Para, não interessa. A mulher que não aceita migalhas, ela sabe que precisa que ele dê para ela o mesmo tanto que ela dá. Então não interessa por que que ele fez isso, interessa que ele fez e que ele faz. Foca no que ele faz. Esse tem que ser seu guia, porque senão você vai ficar louca. Sabe por que que você vai ficar louca? Enquanto você ficar encontrando justificativa, você fica assim, mas realmente, eu acho que eu tô pegando pesado. Se você ficar arrumando justificativa, qualquer coisa que ele fale, você vai querer acreditar, porque você quer se agarrar nisso. Quando você foca nas atitudes, ótimo, você ajuda a sua cabeça a pensar. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, de alguém aí, que fala assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Anota essa frase também. Coloca ela no espelho, em qualquer lugar aí no armário. Isso é ruim muitas vezes, porque dói as certas atitudes, mas é bom, porque é para elas que você tem que olhar. Então eu já dei a dica: retome seu discernimento, veja ele como um todo, pare de justificar o que ele faz ou deixa de fazer, ao invés disso, foque na repetição. Outra dica: não se culpe. Para de se culpar. Isso é o mal da mulher salvadora, da mulher que se dedica, da mulher que precisa ser necessária para o homem. Aí ela pensa assim: não, mas se eu também não tivesse aberto a minha boca, nada disso teria acontecido. Não, porque se eu também não tivesse, se eu tivesse atendido o celular, eu teria evitado essa dor de cabeça. Não, porque se eu tivesse feito tal coisa, não, realmente ele deve ter razão. Eu acho que eu tô fazendo uma tempestade num copo d'água. Aí você fica tipo assim, se culpando, rodando em círculos. Vocês percebem que tudo aceitar migalhas te faz ficar rodando em círculos? Você fica rodando em círculos quando você fica aceitando migalhas. Aí você fica, qualquer coisinha que você pudesse apoiar para te fazer continuar aí, realmente eu devo estar fazendo tempestade num copo d'água. Realmente eu devo estar louca. Realmente eu exagerei. Se eu não tivesse falado aquilo, ele não teria me xingado. Porque realmente. Aí você fica tipo assim, ó, rodando em círculos. Então, como é que você para com isso? Para de se culpar, meu amor. É meio a meio. É 50% seu, 50% dele. A responsabilidade pelas coisas que faz ou deixa de fazer. Para de se culpar, sabe? Você é humana. Você é humana. Você erra. Só que você está aqui na minha live porque você quer evoluir. E você precisa honrar isso, respeitar isso, o seu processo de evolução. E eu sei, eu sei. Às vezes você se culpa até por ele estar sofrendo. Você se culpa pelo que nem aconteceu. Você pensa assim: ai, mas se eu falar para ele que eu tô pensando em terminar, mas se eu mexer naquele assunto, ele vai ficar tão bravo, ele vai ficar tão triste. Será que ele vai se matar? Ele é tão louco por mim que se eu falar, por um acaso falar e ele pensar em terminar, não sei o quê, ele vai se matar, ele vai ficar triste. Aí você fica com dó. Aí às vezes você tem dó do outro, tipo, para, meu amor, essa culpa não te pertence. Essa culpa não te pertence. Outra dica, eu vou falar baixinho essa. Outra dica. Tira da cabeça a seguinte ideia, a seguinte frase: ele não tá te dando demais e você não é uma má agradecida. Não, não. Você não é uma má agradecida, ele não tá te dando demais. Se ele te critica com frequência, se ele mente com frequência, se ele não te prioriza, se ele não te respeita, se ele não gosta das coisas, não respeita seu gosto, sua opinião, suas vontades, se ele. Você não é má agradecida. Aí você tem que trocar essa frase e entender o quê? Eu preciso de alguém que me dê
o tanto que eu também dou, ou até mais. Porque uma relação saudável, como é que ela funciona o dar e o tomar? Não é assim: "Ai, fiz comida para você hoje, você não vai fazer nada para mim hoje não? Hoje à noite? Fiz para você de manhã". Isso não é amor, tá? E quando eu falo de dar e tomar, não é jogar na cara dele. Sabe o que que é o dar e o tomar saudável, equilibrado e próspero, que faz um relacionamento se fortalecer? É quando eu te faço alguma coisa, te faço uma surpresa, te dou um presente, te faço um carinho, te faço qualquer coisa. Você recebe, você gosta, você fica em débito comigo, mas você fica com vontade de retribuir. E você vai lá e retribui o que eu faço por você e um pouquinho mais. E eu fico com vontade de te retribuir. Aí eu vou lá e faço por você um pouquinho mais ainda. E aí você fica com vontade de retribuir para mim, e você vai lá e faz e um pouquinho mais. Isso é um relacionamento saudável. O relacionamento de migalhas, de mulheres muitas vezes que vivem nele aceitando migalhas, qual que é o dar e o tomar tóxico? Que também tem o dar e o tomar tóxico. Ah, você me xingou disso? Agora você vai ver, seu filho da mãe. Aí você, pá, devolve na mesma moeda e até pior. Você pega no calo dele, na ferida dele, joga na cara dele alguma coisa que você sabe que deixa ele puto. Aí ele fica mais puto ainda, sai, bate a porta e não sei o quê, e no outro dia faz alguma coisa que você não gosta. Você fica com ódio. Aí você vai lá, aí vocês até se entendem, mas isso nunca sai da sua cabeça. Lá na frente você vai dar o troco. É o dar o troco. É o dar o troco com vingança. Aí sua relação acaba. Então para com isso. Você precisa conseguir atingir esse equilíbrio saudável. E se você virar para mim e falar: "Marcela, mas ele não tem para me dar", ótimo! Reconheça, ele não tem para te dar, e tá tudo bem. Você vai ficar espremendo limão querendo que saia suco de laranja? Não vai sair. Você vai cansar a sua mão, você vai ficar doendo, você vai adoecer, entendeu? Bom, e por último, gente, se aproxime de pessoas que te dão ouvidos e um colo, muito mais do que conselhos. Tá cheio de amiga aí, né, falando da sua vida, dando conselho. Muita gente falando de amor e pouca gente sabendo amar, que é o que eu falo. Muitas vezes, quando a gente está num relacionamento tóxico, ruim, complicado, a gente não precisa de conselhos de quem não está preparado para dar. A gente não precisa de pitaco na nossa vida. A gente precisa, muitas vezes, de pessoas que nos deem o colo e que a gente possa se sentir a gente de verdade ali, ao lado daquela pessoa. Você precisa ancorar e se aproximar da sua essência. Muitas vezes, no namoro, complicado, abusivo, doentio, o que quer que seja, a gente se distancia de pessoas por N motivos. E para a gente parar de aceitar migalhas, a gente precisa voltar-se para essas pessoas que nos aceitam como a gente é, em que a gente tenha certeza de que a gente pode ser a gente mesma. Porque muitas vezes, mulheres que ficam por muito tempo aceitando migalhas, elas deixam de ser quem elas são. Elas ficaram aceitando tanto o inaceitável que elas até se perderam nesse meio do caminho. Elas ficaram tão agressivas muitas vezes. Você aí nunca deve ter se visto tendo que correr atrás, mandando mensagem, ligando desesperada, gritando com o outro e se humilhando, e você se vê fazendo isso. Aí você fica assim, tipo, cara, aonde que eu cheguei? Mas um relacionamento tóxico, abusivo, ruim, ele faz isso com a gente. Por isso que com o tempo vai piorando. Então, para sair disso, você precisa se aproximar de pessoas que vão te dar colo e ouvidos. Muito mais do que conselhos. Aceitar migalhas é se autoanular. E sabe por que, gente, que é se autoanular? Porque a gente vai perdendo o discernimento. Eu atendo mulheres que viram para mim e falam assim: Marcela, é normal ele me chamar de filha da puta, de vagabunda, assim? Ou é demais eu querer que ele não me chame mais assim também? Será que existe? É demais eu querer que ele não me agrida? É normal? Eu vivi essas perguntas, porque com o tempo vai piorando. Com o tempo você vai ficando, tipo assim, mais cega. Com o tempo você vai ficando mais calejada da pior forma possível, que você vai tolerando mais sofrimento. Olha que interessante. A gente aprende a tolerar sofrimento, assim como a gente aprende a receber migalhas. Então, abra mão desse querer ser a salvadora, de querer arrumar a vida do outro. Porque uma mulher salvadora, que quer salvar ou mudar a vida do outro, essa mulher provavelmente tem
predisposição para receber migalhas. E, meu amor, isso não te pertence mais. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Não tenha medo da verdade. A verdade, ela mora em você. A verdade, ela mora nas atitudes do outro. E tá tudo bem. Às vezes, você não quer encarar a verdade. Tem mulher que me faz pergunta no direct ou naquela caixinha de perguntas e elas já sabem as respostas. Só que elas querem ouvir de alguém. Elas já sabem a resposta. Você já sabe a resposta para a pergunta que você quer me fazer muitas vezes sobre a sua vida. Só que você precisa olhar para essas respostas dentro de você. Tem mulher que tem medo. E tá tudo bem o medo, mas vence ele. Porque vale a pena vencer o medo. Você acha que conseguimos perceber isso no início de um relacionamento? Gente, é o seguinte: no início de relacionamento, tem uma parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você tem pouco tempo de envolvimento. E isso é bom, porque se você pensar num fio, naquele rolo de lã lá, gente, aquele negócio, com o tempo vai ficando cada vez pior de você desembolar. Mas no início do relacionamento tem menos afeto, mas tem mais encanto. Tem mais encanto. E o outro também, vocês dois vestem máscaras para querer agradar o outro. Isso é o ser humano. A gente quer, no início de relacionamento, muito mais encantar o outro do que, né, desagradar. Então, é natural que o início seja mais sutil algumas coisas, mas tem sinais desde o início. Então, é possível você perceber, por exemplo, um cara que é egoísta, narcisista, que seja, desde o começo, um cara viciado em trabalho desde o começo. Ele não te vê, ele tem um horário para te ver. Ele só pode te ver tal horário e tal. Aí ele te vê naquele horário, não pode ser em outro momento. Ou teve casos aqui do homem que tinha horário e vezes para fazer sexo. Não podia ser mais do que tal sexo por semana, ou o que quer que seja, ou vice-versa. Controlador. Aí você se encanta. Então, tem sinais desde o início. São diferentes, porque no início se confundem com afeto. Às vezes, um homem muito ciumento, que te liga, onde você tá? Com quem que você tá aí? Você acha isso lindo. Você fala assim, tá preocupado comigo. Lá na frente, amor, com 1 ano de namoro, ou 2 meses, não precisa ir longe, não, 2 meses, 3 meses de namoro, ele tá assim, com quem que você tá aí? Por que que você não me avisou que você tá aí? Quem que você tá pensando que é pra estar aí sozinha sem mim? Por que que você não me chamou? Eu tô passando aí. Então, é possível perceber no início, tá? É possível. E uma coisa que no início você tem que confiar mais do que qualquer outra questão é na sua intuição, mas você precisa dar voz a ela. E as mulheres não dão. Muitas mulheres não dão voz. Existe a possibilidade do narcisista perceber que ele é assim? Se sim, quando isso acontece? Nath, me dá 2 tipos de preocupação sua pergunta, mas eu vou te responder porque é super válida a sua pergunta. O tipo de medo que me dá é assim, porque se eu tivesse num relacionamento X, eu perguntaria, eu saberia com que cabeça eu estaria perguntando, com qual intenção, que é tipo assim, daria para o meu namorado perceber que ele é assim, e se ele perceber, o que ele pode fazer? Na minha cabeça, a Marcela de alguns anos atrás estaria perguntando isso com a intenção de, será que é possível ele mudar? Será que é possível ele se tratar, se ele perceber, se eu fazer ele perceber que ele é isso aí mesmo? Bom, fecha parênteses, né? Não estou dizendo que esse é o seu caso, eu digo que se eu estivesse num namoro, eu estaria me perguntando com esse objetivo. E se é com esse objetivo, eu diria para mim mesma, Marcela, cai fora dessa cilada. Bino, é uma cilada, Bino! Agora, respondendo a pergunta, existe a possibilidade, sim, dele perceber, e ele pode perceber isso, as pessoas podem perceber as maiores lições nos piores momentos. Tipo, se perder uma pessoa, sabe? Ele teve algum prejuízo muito ruim emocional para ele, isso pode acontecer. Assim como tem homens que sabem que são narcisistas e tocam foda-se. Tô nem aí. São os mau caráter, são os cafajestes, entendeu? Eles sabem que é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, e tá tudo bem. A questão é que um narcisista que ama mesmo e está disposto a um relacionamento, ele entende que certos comportamentos fazem a pessoa que ele ama sofrer. E para ele,
é importante que você não sofra. E por isso ele quer encontrar uma forma melhor de se relacionar com você. Mas o problema é que muitas mulheres querem obrigar ele a mudar. Você precisa deixar de ser narcisista para a gente dar certo e para eu ser feliz. E isso está errado. Às vezes, você precisa entender o que ele é e entender se você quer estar nesse relacionamento com ele sendo dessa forma. Sabe? Então, é possível o narcisista perceber que é possível ele se tratar, é possível, mas a melhor forma dele fazer isso é quando ele sofrer os prejuízos por ser assim. Não é você ficar jogando na cara dele que vai ameaçar terminar com ele e tal, e tal, e tal, como se isso fosse mobilizar ele para mudança, tá? Você tem que ter a rédea da sua vida. E entender que um problema dele é dele, sabe? Existem mulheres casadas que o marido tem os vícios dele. E aí ela vai fazer o quê? Vai mudar esse marido? Essa é a vontade que dá. Mas ela vai cuidar dela. Encerramos por aqui, meus amores. Gente, mas bateu, chegou aí, ajudou o conteúdo? Publiquem as anotações de vocês. Quem anotou, publica nos stories, me marca pra eu ver as anotações bonitinhas de vocês. Não precisa ter letra bonita, não precisa estar tudo tal, mas as pessoas se inspiram. As pessoas que me seguem, elas veem isso, elas se inspiram nisso. Elas, uma inspira a outra, sabe? Fiquem ligadas. Amo vocês. Beijo do gordo. Fiquem em paz, evoluam, aprendam, apliquem esse conhecimento.